noite. Estamos no nosso quarto vídeo falando sobre cristianismo, porque se for contar a quantidade de música que eu já cantei e falei de besteira, piadinhas na internet, eu já perdi a conta. Mas por que eu tô fazendo esses vídeos? Porque tem um lado meu, assim, cristão, que gostaria de estar expondo os conhecimentos que tem a respeito disso. Eu tenho muitos lados, digamos assim. Não é que eu tenho várias caras, mas tenho momentos em que eu gosto de brincar, falar um monte de besteira, fazer bagunça. Tem horas que eu gosto de me exibir cantando, tem horas que eu gosto de fazer as minhas defesas científicas em relação ao psique das pessoas, em relação a todo o funcionamento orgânico, a parte médica. Tem hora que eu gosto de simplesmente mostrar um pouco do que eu conheço de visão de mundo, e especificamente nesses vídeos que eu tenho feito, eu tenho procurado mostrar um pouco do cristianismo puro, do cristianismo sem religião, sem crendice, sem tradição, sem todo aquele costume cultural, os hábitos que as pessoas têm e levaram a ter essa visão e essa forma, organização que a gente tem de religiosa e de crenças que não necessariamente são de uma religião. Então eu tento tirar todo esse contexto e pegar só o que tem bíblico e aplicar. Então, de novo, eu explico isso em todos os vídeos praticamente, para mostrar o porquê eu estou fazendo isso e como eu estou fazendo isso. É importante eu salientar todas as razões e caminhos que eu uso para falar para vocês. Por que eu gaguejo tanto também? Porque eu não preparo o texto. Eu preparo o texto bíblico, separo ele, mas assim, eu não preparo o texto como se fosse fazer uma pregação aqui. Eu simplesmente vou falando o entendimento da forma que eu considero mais clara e, como eu posso dizer, coloquial possível. Eu falo que eu faço vídeos teológicos da minha maneira. E hoje eu vou pegar uma historinha muito, muito facinha, que provavelmente a maioria das pessoas já ouviram, porque é uma parábola que Jesus Cristo falou e está escrita em pelo menos, se eu não me engano, três livros bíblicos. Está escrito em Marcos, em Mateus e Lucas. Se tiver em mais algum, eu já não tenho essa ciência, mas dos que eu já li, que eu me lembrei de cabeça, tem esses 3 livros que abordam, né? Mateus 13, de 1 a 9, se vocês quiserem procurar, Marcos 4, de 1 a 9 também, e o que eu escolhi, por razões assim, não muito diferentes, porque a linguagem é praticamente a mesma, Lucas 8, de 4 a 8. E é a parábola do semeador. É uma parábola muito bonitinha, eu acho, e ela fala justamente da situação da aceitação das pessoas em relação à palavra que Cristo tinha para elas e tem para elas, e o porquê dessa aceitação, né? Tem gente que vai aceitar, tem gente que não vai aceitar. O porquê tem gente que aceita e tem gente que não aceita. E por que eu simplesmente escolhi esse tema, que não é uma coisa tão profunda, digamos assim, em relação a tantos outros questionamentos, e peguei só essa parábola? Porque tem muita gente hoje que não vai aceitar o que eu estou falando aqui agora. E pra mim isso não é uma ofensa, né? Tem gente que acha que ofende a gente quando fala que é, por exemplo, ateu, ou... Não ofende. A gente sempre parte do princípio que as pessoas têm a liberdade para isso
a gente parte, fala, a gente, cristãos. Na Bíblia fala que Deus, ele deu livre-arbítrio para cada um escolher o que quisesse fazer, quisesse crer. Então, é justamente por isso que eu peguei essa parábola. Assim, vai ter gente que vai ter 1000 reações quando nós, eu e outros cristãos falarem, mas isso não necessariamente nos atinja, porque o próprio Cristo sabia que ele ia ser, de uma certa forma, rejeitado de várias situações, né? Ele já sabia porque ele já tinha um plano de vinda, ele, Deus em forma de ser humano, Cristo, já sabia que seria rejeitado, que passaria por todas as situações até a morte, isso era plano divino, mas ele também sabia que ele, como um revolucionário, uma pessoa que quebrava paradigmas de um contexto social que ele vivia, também ia ser rejeitado. Então ele usa o termo palavra de Deus, a palavra dele, para as pessoas e explicando que uma hora cada pessoa receberia essa palavra de uma forma. Outra questão assim, importante é a questão de Cristo falar em parábolas. Eu acho que todo mundo também já sabe, mas é bom salientar para quem não saiba que Cristo falava em parábolas porque o judeu, ele tinha uma cultura tão bem afirmada que a linguagem deles dificilmente se modificava, não na forma de simplesmente se falar, mas no raciocínio deles. O raciocínio judeu, ele é um pouco diferente do nosso greco-romano, ocidental. A gente foi muito influenciado pelo judeu, mas se você pegar, por exemplo, Eclesiastes, que foi um livro escrito por Salomão, e for tentar entender a lógica dele, você vai ter um pouco de dificuldade, porque é uma lógica muito diferente da nossa. Então, aí que entra a função de um teólogo de verdade, não é qualquer cara que fala que estudou a Bíblia e fala que é teólogo, não. O teólogo é um cara que vai estudar as religiões, a origem delas e o porquê que elas são do jeito que são. Então, entre as religiões tem o cristianismo, e o teólogo, quando ele estuda o cristianismo, ele estuda o aramaico, o hebraico, o grego, e posteriormente, quem sabe, até a influência romana. Então ele estuda um pouco até do latim, mas não é o importante, porque a Bíblia foi escrita antes, não digo antes, porque Cristo viveu no Império Romano, mas ela não foi escrita em latim. O latim veio depois. Então, só para ficar claro, o teólogo, ele estuda, e aí você procura para ele o significado dessas lógicas judaicas. Então já dei a minha explicação aqui. Cristo não pregava só para judeus, Cristo pregava para o que nós chamamos de publicanos e gentios, que eram pessoas que cobravam impostos para Roma, por exemplo, que os judeus não gostavam porque eles eram oprimidos por Roma. O Império Romano usava de uma pressão muito forte, principalmente violenta. Então os judeus não viam com bons olhos, óbvio. Pregava para gentios. O gentio é um termo que é usado para todo não judeu. Ou seja, se naquela época eu tivesse nascido numa região que fosse, por exemplo, romana, como foi o caso de Paulo, mas nascesse com a cultura judaica, com a língua judaica, com a religião do judaica, eu era judia. Mas se eu nascesse em outra religião, em outro contexto, e não o judaico, eu não era judia. Então eu era considerada gentil. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa que o romano fez quando ele se tornou o império que ele foi. Todos que eram diferentes de romanos, para eles eram bárbaros. Então a gente usa às vezes terminologias para explicar o que é tal coisa, e no caso aqui bíblico, né, os gentios. Então Cristo, ele
sempre com a visão igualitária e com a visão de amor divino mesmo, que é essa, ele pregava para qualquer tipo de pessoa, perdão, não me atingi, ele pregava para qualquer tipo de pessoa, independente da condição social, da religião que a pessoa possuísse. Por isso também que mostra mais uma vez o caráter de Cristo como um libertador e um Deus que mostra o livre-arbítrio e não obriga as pessoas. Ele andava com esse tipo de gente, ele andava com prostitutas, ele andava com vários tipos de pessoas. Ele não se restringia a falar só com judeus que eram da sinagoga e eram considerados santos. Não, ele falava com qualquer tipo de pessoa. E isso eu já até falei em outro vídeo. E ele usou uma vez uma parábola que chama a parábola do semeador. Como eu disse, ela está em Lucas 8, de 4 a 8. Aliás, eu acho que eu nem vou ler de 4 a 8, acho que eu vou ler o capítulo até o 15, porque tem uma explicação do próprio Jesus aqui. Então Jesus estava pregando para a multidão e diz assim, né, no verso 4: "E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades, ter com ele, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu comeram." As aves do céu, já que está quase dormindo aqui. "E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com elas os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E seus discípulos o interrogavam, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente, a palavra de Deus." Eu vou parar aqui para explicar mais ou menos o que Cristo estava dizendo e a questão. Como eu disse, Jesus falava com qualquer tipo de pessoa. Então, essas outras pessoas não tinham o raciocínio que o judeu tinha. Então ele falava em forma de parábolas, que eram historinhas. E ele contou a historinha de um semeador que saiu na estrada e jogou sementes, né? Algumas sementes caíram na beira da estrada e veio um monte de passarinho e gente que andava pela estrada, pisou e matou a semente. Outras sementes, quando ele jogou, caíram perto de pedras, e as pedras duras não deixaram a semente crescer, né? Brotar e crescer. Outra caiu entre espinhos, então ela até cresceu, mas aí os espinhos começaram, junto com o crescimento da planta, a sufocar a planta. E por fim, a última caiu numa terra boa e cresceu e deu frutos. E até se você ler em Mateus e Marcos, ele fala a quantidade, né? Alguns 100 por 1, outras 60. Então, assim, algumas plantas produziram mais, outras produziram menos, né? E aí os discípulos questionaram: Mestre, por que você fala em historinha? Aí ele falou: vocês, judeus, vocês, meus discípulos, vocês conseguem conhecer todos esses mistérios do reino dos céus e todas as coisas que eu tenho para falar para vocês. Mas se eu falar nessa linguagem com essas pessoas que são gentios, eles não vão entender. Então, Cristo usou a parábola. E aí, o que significa isso, né? Eu vou aqui utilizar do que Deus e Jesus falaram nesse momento, mas explicando para vocês também, assim, além de ler. A semente é equivalente à palavra que Cristo dizia, ou seja, era a mensagem que Cristo tinha para as pessoas. E aqui ele continua, né? E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra,
para que não se salvem crendo. Ou seja, tem gente que vai pegar e ouvir a palavra de Deus, mas de alguma forma ela se deixa levar tanto pelas coisas ruins, ou seja, o próprio demônio, o próprio ser ruim, ela se deixa levar por esse lado e não junta a palavra para si, não adquire. Avião. Entender essas coisas. Não guarda para si, ela despreza. Aí mais ou menos isso que está falando. E aí depois continua, né? E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Ou seja, são aquele tipo de pessoa que até acham legal a mensagem. Só que elas não percebem que a mensagem de Deus é uma coisa certa e justa. E ela tem sim uma forma definida. Ela não é um oba-oba. Mas ela tem uma forma definida porque é melhor para aquela pessoa que siga essa forma definida. Eu já falei isso num outro vídeo. Os conselhos bíblicos, as regras, elas existem para as pessoas não sofrerem. Não são regras só para alguém manipular outra pessoa. Não tem lógica. Essas regras são muito bem explicadas porque elas existem. Então essas pessoas que têm o coração de pedra, como diz aqui, são as pessoas que gostam da palavra, acham legal, mas depois de um tempo elas desistem. Por quê? Porque a palavra fica enfadonha, pesa, mas porque eles não criaram raiz, porque eles não descobriram qual é a vantagem e como é bom ter a palavra. E aí continua. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram. Indo por diante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. As pessoas que recebem a palavra, que têm um coração de espinhos, são aquelas pessoas que gostariam de... Elas gostam da palavra, só que tem uma tentação. E aí elas chegam no momento da tentação e se deixam levar pela tentação. Qual que é o problema de se deixar levar pela tentação? Então eu não tenho como ser perfeito. É óbvio, ninguém é perfeito e nem consegue ser perfeito. Mas a gente tem sim que fazer uma busca diária com Deus para não cair na tentação. É sempre o que eu sempre falo para as pessoas: você não tem que se culpar do que você fez, e sim se culpar de não buscar a Deus para não fazer. Ou seja, se eu cair em uma tentação, é explicável, porque eu não vou ser perfeita como Cristo e como Deus. Mas, se eu buscar a Deus sempre, Ele vai me ajudar a não cair nessa tentação. Então, a gente não tem que se sentir culpado por errar, a gente tem que se sentir culpado por não buscar ser certo. Então é isso que está falando. E por fim, e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Ou seja, são as pessoas que aceitam a palavra de braços abertos e acabam produzindo. Por que produzir frutos? O que quer dizer produzir frutos? É a pessoa que recebe a palavra, ou seja, recebe os conselhos de amor, eu ia falar compaixão, mas está meio inserido, né? Mas é aquela situação de se doar para as outras pessoas, fazer sempre o melhor para elas, agir com honestidade. Isso é pegar e produzir frutos. Por quê? Porque na Bíblia fala para a gente agir dessa maneira. Então quando a pessoa age, ela está produzindo frutos para as outras pessoas. As outras pessoas vão perceber nela que ela é justa, diferente e que ela vai fazer bem. Então, esse é o significado dessa parábola. É uma parábola bem pequenininha, eu dei uma volta enorme para variar, mas a questão é uma necessidade de se explicar o porquê Cristo fez desse jeito e o porquê eu venho aqui todo dia não, mas toda semana pelo menos, falar com vocês
a respeito de tantos assuntos bíblicos. Se eu for falar de todos, de verdade, eu loto o YouTube. Isso aqui é um tesouro. Você pode ler muitas vezes o mesmo verso e descobrir algo novo, que não vai ser incoerente com o que você descobriu antes. Ele só vai acrescentar. Essa é uma característica bíblica. Então, vamos terminar, Jack? Ah, você gostou da mensagem, filho? Ah, vem cá, mamãe. Vem? Eu não quero ir. Ah, eu não quero ir. Mãe, eu não quero. Vamos falar um tchau pra eles, vamos? Tchau.